Enquanto os Estados Unidos ainda depende de uma concha de retalhos de aplicativos privados que não conversam entre si, e o México viu a sua tentativa de modernização bancária desaparecer sem impacto real, o Brasil conseguiu algo que desafia o padrão global. Em poucos anos, criou um sistema de pagamentos que não apenas substituiu o dinheiro físico em boa parte das transações do dia a dia, mas alterou a velocidade com que o dinheiro circula na economia. Isso não aconteceu por acaso e não aconteceu apenas porque o Pix é bom. Para nós brasileiros, o Pix já parece óbvio. Pagar um café, dividir uma conta ou transferir dinheiro num domingo à noite virou algo completamente automático, quase invisível. Mas quando olhamos esse fenômeno de fora, ele é tudo menos trivial. Economias muito mais ricas, com tecnologias avançadas e sistemas bancários sofisticados, tentaram criar pagamentos instantâneos universais e falharam miseravelmente. A pergunta que intriga reguladores e economistas não é como o Pix funciona, mas por que ele funcionou aqui e só aqui nessa grande escala. A resposta não está no QR Code nem na velocidade da transação. Essas tecnologias já existiam antes. O que fez a diferença foi algo menos visível, muito mais difícil de replicar: a forma como o sistema foi desenhado desde o início. Antes do Pix, o sistema financeiro brasileiro era tecnicamente avançado, mas socialmente ineficiente. Transferir dinheiro era possível, mas custava caro, demorava e obedecia às regras com pouca compatibilidade com a nossa vida real. DOCs levavam dias, TEDs funcionavam apenas em horário comercial e cobrava taxas que, para milhões de pessoas, tornavam uma simples transferência bancária um luxo. Para uma parcela enorme da população, não usar banco não era uma escolha, era uma necessidade. Esse custo empurrou a economia para o dinheiro físico, pagamentos informais, caixas cheios de cédulas, riscos de roubo, custos logísticos altos. Ao mesmo tempo, o Brasil já tinha algo raro: uma população amplamente conectada por smartphones e um sistema bancário altamente digitalizado. A tecnologia estava pronta, mas o trilho financeiro era incompatível com ela. Esse descompasso não se resolve espontaneamente pelo mercado, e o Banco Central brasileiro entendeu isso bem cedo. Ao invés de agir apenas como um regulador, o Banco Central decidiu assumir um papel bem incomum: o de arquiteto da infraestrutura. O Pix não foi lançado como um produto, nem como diferencial competitivo. Ele foi criado como uma camada pública, neutra e obrigatória sobre a qual todo o sistema financeiro teria que operar. E isso muda completamente as regras do jogo. Em países como os Estados Unidos, a inovação em pagamentos foi deixada para o setor privado. O resultado era previsível: fragmentação. Venmo, Crash App, Zelle, cada um funcionando dentro dos seus próprios limites. O dinheiro flui, mas fica preso numa espécie de jardim murado. Não existe um padrão universal, porque não existe ninguém com autoridade para impô-lo. Já que no Brasil, o Banco Central não pediu adesão, ele determinou. Instituições com mais de 500 mil contas foram obrigadas a participar desde o primeiro dia. Não houve fase tímida nem adesão gradual. No momento do lançamento, o sistema já estava disponível para a maior parte da população bancária. E isso resolveu um dos maiores obstáculos de qualquer tecnologia de rede: a massa crítica. O usuário não precisou se perguntar se o outro banco aceitava, ele era obrigado a aceitar. Mas a obrigatoriedade sozinha não explica tudo. O México também teve o apoio institucional e, mesmo assim, o Code nunca decolou. A diferença aparece quando olhamos para algo que raramente é tratado como política pública: a experiência de uso. O Banco Central brasileiro não deixou o design ao acaso. Ele padronizou. O Pix precisava estar visível, acessível e funcionar da mesma forma em qualquer aplicativo bancário. Aprender a usar em um banco significava saber usar em todos os outros. Isso reduziu drasticamente a barreira cognitiva, especialmente em um país com níveis desiguais de alfabetização digital. No México, o Code ficou escondido em menus complexos porque os bancos não tinham incentivo para promovê-lo. Já no Brasil, a facilidade de uso não foi uma escolha das instituições, foi uma exigência da infraestrutura pública. Mas havia um atrito ainda mais antigo a ser resolvido: o custo, pois durante décadas, transferir dinheiro no Brasil funcionou como um pedágio. Cada transação gerava receita para o sistema bancário. O Pix rompeu essa lógica ao estabelecer a gratuidade para pessoas físicas como regra no Banco Central. Ao zerar os custos marginais de transação, o sistema deixou de competir apenas com o TED e os DOCs. Ele passou a competir com o dinheiro físico em si.
Para o comerciante, receber via Pix se tornou mais barato que aceitar cartões e mais seguro do que lidar com o dinheiro físico. Já para o consumidor, eliminou a necessidade de sacar o dinheiro. Criou-se um incentivo alinhado dos dois lados da transação. Usar o Pix não era apenas conveniente, era racional. É por isso que o Pix não ficou restrito à transferência entre pessoas, ele virou um meio de pagamento. Algo que em outros países ainda depende de intermediários caros e fragmentados. E esse sucesso todo, claro, trouxe novos desafios. Fraudes se adaptaram à liquidação instantânea, golpes exploraram a velocidade do sistema e o Banco Central respondeu com limites noturnos, bloqueios cautelares e camadas adicionais de segurança. O sistema precisou evoluir rapidamente para lidar com os efeitos colaterais que só aparecem quando há adoção massiva. E mesmo assim, o saldo é claro: o Pix não deu certo no Brasil porque era inevitável. Ele deu certo porque alguém decidiu coordenar o sistema inteiro, enfrentar interesses estabelecidos e tratar pagamentos como infraestrutura nacional, e não como um produto bancário. Essa combinação é rara, pois exige autoridade regulatória, capacidade técnica e, principalmente, disposição para impor padrões quando o mercado não tem incentivo para fazê-lo sozinho. O Pix mostra que em certos setores a competição sem coordenação não gera eficiência, gera fragmentação de todo o processo e mostra algo ainda mais profundo. Quando a infraestrutura muda, o comportamento muda junto. As pessoas passam a se organizar de outra forma, consumir de outra forma e confiar de outra forma. E se esse tipo de análise ajudou você a enxergar além do QR Code que você usa todos os dias, deixa um like, pois isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas nesse tipo de discussão. Se inscreva no canal para continuar acompanhando análises que vão além da superfície e, se fizer sentido para você, compartilha com um amigo que usa o Pix todo dia. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.